Olá, meus alunos do sétimo ano. Nós vamos agora iniciar mais uma aula remota de matemática. Peguem os seus livros e abram na página 198. Nós vamos iniciar hoje um novo capítulo, o capítulo 6, falando sobre porcentagem. Vamos lá? Calculando a parte do total. Neste item, nós vamos recordar as primeiras noções sobre porcentagem. Vocês lembram de porcentagem? É um conteúdo que vocês estudaram no ano anterior. Toda vez que você ouvir este nome, você vai lembrar de uma fração onde o denominador é 100 e também no símbolo por cento. As porcentagens são maneiras muito claras de expressar realidades importantes, como você pode ler no texto a seguir. Vamos ler o que essa conexão vai falar a respeito da porcentagem em uma aplicação do nosso dia a dia. Acompanhe. As águas nos dias atuais. Você sabia que os oceanos ocupam a área que equivale a 71% da superfície total da Terra, constituindo a grande reserva de água mundial? Ou que o planeta Terra é formado por 3/4 de água doce e salgada e apenas 1/4 de terra? Vocês sabiam disso? Na composição dessa imensa massa líquida do globo terrestre, encontramos 97% de água salgada nos mares e oceanos, 2% de gelo, mas a quantidade de água doce propriamente dita não passa de 1% do total. Desses 3%, incluindo o gelo, apenas 0,03% está fácil e diretamente disponível para o uso do homem nos rios, lagos e reservas subterrâneas. Observe esse valor, 0,03%. Aqui é 3 centésimos, não é isso? Porque o 3 está aqui na casa do centésimo. Lembrem comigo, décimo centésimo. Então, você tem 3 centésimos aqui de água que pode ser utilizada no uso para quem? Para o homem. Continuando, o Brasil é um país privilegiado, pois ele possui 13,7% da água doce do planeta. O maior recurso hídrico do nosso país é a bacia amazônica, que contém 80% de toda a água brasileira. Infelizmente, ela está distante das grandes concentrações urbanas e industriais, e isto implica ser a água doce um bem de extremo valor para as regiões distantes daquela riqueza. Gente, não é porque nós moramos no Brasil, porque ele é um país privilegiado com água, que nós vamos o quê? Estragar a água. Vocês precisam cuidar daquilo que vocês receberam enquanto brasileiros, que nós recebemos. Então, nós devemos ter cuidado quando nós fechamos a torneira, nós devemos observar se ela não está vazando água, se nós utilizamos a água da forma devida, para que nós possamos continuar com um grande nível de água doce para o nosso uso. Então, ele faz aqui uma pergunta: qual das 3 figuras seguintes melhor representa a parte da água do planeta que podemos aproveitar? Lembra que eu pedi para vocês visualizarem que aqui era 3 centésimos, que era diretamente voltada, o valor era voltado para o uso do homem nos rios, lagos e reservas subterrâneas. Qual dessas 3 figuras você tem aqui 3 centésimos? É a primeira? É a segunda? Não, é a terceira. Você tem aqui 100 quadradinhos e desses 100 quadradinhos apenas 3 estão pintados, ou seja, 3 centésimos. Muito bem. Para quem assinalou a letra C. O texto, ele chama a atenção para a necessidade de usarmos com consciência a água de que dispomos. Ele mostra que, apesar de parecer abundante, a água é um bem escasso. Por outro lado, como sabemos, é um bem essencial, não só em nossas casas, mas na agricultura, na criação de animais e na produção industrial.
Veja a importância da noção de porcentagem na comunicação de quantidades. Em vez de apresentar as várias quantidades de água do planeta em litros ou metros cúbicos, com vários números gigantescos de leitura difícil, foram usados somente o que, meus alunos? Porcentagens que nos fizeram perceber facilmente que a quantidade de água doce de uso imediato é muito pequena. É por isso que as porcentagens são tão usadas. Com elas, temos uma noção do tamanho da parte de um total, sem ser preciso saber os números relativos ao total e à parte. As porcentagens são representadas pelo símbolo porcento, lembrem disso. Por exemplo, a porcentagem da superfície total da Terra, que nós visualizamos aqui, 71%. Como nós representamos isso em porcentagem? 71% é a mesma coisa de uma fração 71 sobre 100, ou 71 centésimos, que é igual a quanto? Quando você tem uma fração com denominador ou 10, ou 100, ou 1000, uma potência de 10, o que é que você faz? A vírgula está no final, toda fração é uma divisão, então você volta a vírgula, a quantidade de casas que possui aqui, a quantidade de zeros é a quantidade de casas que você irá voltar com a vírgula. Então, o total é 0,71, ok? Agora, vista essa representação que você acabou de observar da porcentagem transformada em um número decimal, como nós vamos analisar os primeiros cálculos com porcentagem? Aqui ele vai citar um exemplo bem legal para a gente, de como uma porcentagem pode representar uma quantidade. Imagine que um determinado produto custa R$420 e ele vai sofrer um desconto de 17%. O que é que você precisa saber? Quanto é 17% de 420? Quando você souber quanto é 17% de 420, o que é que você vai fazer? Você vai descontar de 420 e vai encontrar o valor que você irá pagar. Você observa muito isso quando você vai em uma loja, por exemplo, onde aquela loja está tendo uma promoção. Digamos que a promoção anunciada é de 50%. Então, significa que você vai pagar quanto? A metade do produto. Viu como é fácil? Mas como é que eu faço o cálculo de 17% de 420? Coloquei aqui uma folhinha para a gente observar. Os primeiros cálculos com porcentagem. Quanto valem 17% de 420? A primeira maneira que ele vai citar para você é você montar uma tabela, onde do primeiro lado vai ter a porcentagem e do segundo lado você vai ter o valor. Você sabe que 17% equivale a um valor que você ainda não conhece, então você chama de X. Já 100%, que a gente sabe que é o total representado na porcentagem, é quanto? 420. Então, o que é que você vai fazer? Você vai fazer meio pelos extremos, a multiplicação em cruz. Foi o que ele fez. 17 está para 100, assim como x está para 420. Quando ele fez meio pelos extremos, ele encontrou o quê? 100 vezes x, 100x, igual 17 vezes 420, 7.140. Então, x será quanto? 7.140 dividido por 100. Porque esse 100 que estava multiplicando, ele veio para cá dividindo. Então, x será quanto? 71,4. Ok, vamos para a segunda maneira de realizar esse cálculo. Como eu poderia também encontrar 17% de 420? Você sabe que 17% é 17 sobre 100, 17 centésimos. Basta, para você encontrar 17% de 420, basta você multiplicar essa fração do 100%. Quem é o 100%? É 420. O que foi que a tia Táfila fez aqui? Eu cancelei esse zero que estava no numerador com este outro zero que estava no denominador, ficando somente 17 dividido para 10, né? 17 décimos agora, vezes 42.
Só que eu sei que 17 décimos, como aqui está sendo dividido por 10, a vírgula vai andar uma casa para a esquerda. Então, ficará o quê? 1,7 vezes, quem foi que sobrou aqui? 42. Quanto é 1,7 vezes 42? 71,4. Você pode observar que deu o mesmo resultado. Que resultado é esse? Nada mais é do que 17% de 420. Logo, quanto será o valor do produto depois de praticado o desconto? Será 420 menos o 17% de 420, que é quanto? 71,40. Então, o novo valor, o desconto será 420 menos 71,40, que é igual a 348,60. É assim que você vai efetuar os cálculos das 3 questões que eu irei passar para vocês agora, para vocês estarem fazendo na parte da tarde, tá certo? Vocês têm até 5 horas da tarde para estarem me enviando essas questões. Um abraço e fiquem com Deus.